Glória a Deus, irmãos. Vamos dar continuidade ao programa A Mensagem da Cruz. Eu gostaria de convidar os amados ouvintes a abrirem as vossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1. Tiago, capítulo 4, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Glórias a Deus, irmãos. O nosso amado irmão Tiago escreve essa carta e, dando continuidade ao estudo, hoje no capítulo de número 4, a partir do verso 1, e logo no verso 1, o Espírito Santo nos diz, através da vida do nosso amado irmão Tiago, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós. E quando ele fala entre vós, ele não está se dirigindo a um povo que está longe da igreja. Mas sabemos que essa carta foi escrita para a igreja. Foi escrita para a igreja não somente a igreja contemporânea de Tiago, mas para toda a igreja. Porque a igreja é composta por pessoas, por homens e mulheres, como eu e você. A igreja é composta por pessoas, por homens e mulheres que foram afetados pela mesma natureza pecaminosa. Nós temos os mesmos problemas, porque o nosso problema fundamental é uma natureza maligna, caída, separada de Deus. O nosso problema é o mesmo. Logo, a solução para o nosso problema é a mesma. Tiago escreve para a igreja. Ele escreve para toda a igreja, em todos os tempos. E ele se vira para a igreja, em nosso tempo. Ele se vira para nós que somos igreja. Ele se vira para nós no dia de hoje. A palavra de Deus se volta para nós no dia de hoje. Neste dia, nessa manhã, a palavra de Deus se volta para nós e diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? O que tem gerado a perturbação na sua vida pessoal? O que tem gerado a perturbação em nossas igrejas? O que tem gerado tantas brigas, tantas divisões, tantos desentendimentos, tantos ressentimentos? Por quê? O que tem gerado tanta desunião? O que tem gerado tanta divisão nas igrejas? Olha quantos ministérios existem, quantas igrejas diferentes. As pessoas não se entendem. As pessoas não concordam entre si. Elas se dividem com facilidade. Elas desistem da comunhão com facilidade. E é mais fácil cada um abrir sua igreja. Porque não querem se submeter uns aos outros. Tem dificuldade em estar unidos. Há muita peleja. Há muitas guerras entre nós. Nós temos falhado como cristãos. Nós temos falhado na nossa conduta. Nós temos falhado no viver cristão. Temos falhado em ser luz. Temos falhado em ser sal.
Temos falhado em sermos usados pelo Espírito Santo como um fator agregador. Temos falhado, porque nossa vida não tem manifestado os frutos do Espírito. Quando erramos no viver, quando erramos em nossa doutrina, quando erramos em nossa conduta, causamos somente mal. Causamos somente mal, irmãos, quando somos governados por natureza carnal. Tiago começa com a pergunta: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Por que tanta briga? Por que tanta divisão? Por que tanto problema? Por que tanta dificuldade em caminhar em comunhão? Por que tanta dificuldade? É a marca do cristianismo, amarmos uns aos outros. A Bíblia diz que toda a lei e os profetas se resumem em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer o mal do pecado. Porque o homem, em sua criação original, amava a Deus e se relacionava com Deus de maneira plena e perfeita. E amava o próximo. Mas o pecado, ele rompeu com a nossa comunhão com Deus, quebrando essa primeira capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas. E o pecado agiu também em nossa comunhão uns com os outros, nos impedindo de amar o próximo. Logo, nós odiamos ao próximo e nos afastamos de Deus, nos tornando cada vez mais diferentes da criação original. Tiago está dizendo: de onde vêm guerras, essas guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Não vem disto dos vossos maus desejos, os maus desejos que estão dentro de nós, as nossas intenções malignas, as nossas intenções perversas? Não vem disso, as nossas diferenças, as nossas guerras, as nossas inimizades, os nossos desentendimentos dentro da igreja, na nossa família, no nosso casamento? Não vem disso, dos nossos maus desejos. Sabe, em Gálatas capítulo 5, no verso 15 em diante, diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede também que não vos consumais também uns aos outros. Aí o apóstolo Paulo vem: digo, porém, andar em espírito e não cumpra as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas: o adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, glutonarias. Sabe, olha o que ele diz aqui, irmão: iras, pelejas, dissensões. E Tiago pergunta: de onde vêm guerras e pelejas entre vós? E o apóstolo Paulo nos responde que em Gálatas são frutos da carne. São as pelejas, porfias, emulações, iras, brigas, dissensões, divisões, porfias, inimizades. São frutos da carne. São frutos de uma natureza perversa, maligna, quando nós manifestamos em nossa vida. Brigas, pelejas, divisões. Quando nós nos irritamos uns com os outros, nós estamos manifestando frutos da carne. E o apóstolo Paulo diz em Gálatas: os frutos da carne são contrários ao espírito. A carne luta contra o espírito contra a carne. É um pelejando contra o outro. E quando em nossa vida está sendo manifestados os frutos da carne, logo, irmão, nós estamos falhando na nossa caminhada com Deus. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? É porque andamos na carne. Por isso nós somos invejosos. Por isso temos inveja uns dos outros. Sabe, a Bíblia diz que Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não se agradou do sacrifício oferecido por Caim. E Caim teve inveja do seu irmão. Caim teve ódio do seu irmão. Caim matou seu irmão. Porque teve inveja. Sabe, o problema de Caim, ele foi rejeitado, ele não foi aceito por Deus, ele não prosperou na sua vida espiritual. A culpa não era do seu irmão, Abel. A inveja faz que nós olhemos para as nossas dificuldades, nossos problemas de maneira errada. Nós pensamos que a oferta do irmão é melhor e a minha pior, a culpa é dele.
Então Caim pensou que a culpa era de Abel da sua oferta não ter sido aceita. Mas a oferta de Caim não foi aceita por culpa dele mesmo. Deus falou para ele, se você fizer o bem, você será aceito. Não tem nada a ver com teu irmão. Se a nossa vida espiritual não está andando, se a nossa caminhada cristã tem sido marcada por muitos problemas, por muita dificuldade, por muita correção, se a nossa vida está alavancada, está travada, não anda, a culpa não é dos nossos irmãos. Sabe, há no nosso meio essa mentalidade, inserida em nosso meio por Satanás, essa disputa entre os irmãos. Até mesmo muitas músicas gospels que não são louvores, são músicas diabólicas, alimentam esse sentimento de disputa entre os irmãos. Esse receio uns dos outros, essa atitude de recear que os irmãos estão te invejando, que os irmãos querem ver teu mal, que os irmãos não querem ver teu bem, que os irmãos querem ver tua queda. Essa atitude, esse pensamento é maligno, é perverso. Se você está passando por dificuldades, não tem a ver com teu irmão, tem a ver com a tua relação com Deus. Se nós estamos sendo rejeitados por Deus, a culpa não é do meu irmão. Caim não aprendeu isso. Deus falou para ele, se você fizer o bem, será aceito. Se eu não aceitei a tua oferta porque você não fez da maneira correta, você fez da maneira errada. Sabe o que ele deveria fazer? Era tirar os erros da sua oferta, da sua vida. Sabe, ele não deveria deixar a sua vida ser governada pela inveja, por sentimentos perversos que Deus reprova. Porque a oferta de Abel foi aceita, porque foi feita da maneira correta, uma vida correta, uma atitude correta. E por que a tua vida não está sendo aceita? Não é culpa do teu irmão, não é porque alguém está tendo inveja de você, não é porque alguém está te perseguindo, isso é criancice, é infantilidade, é mentalidade diabólica. O problema está em nós, porque há guerras e peleiras entre nós, porque nós temos uma vida governada pelos nossos maus desejos. Nós alimentamos maus desejos, invejas, disputas, porfias. Os vícios, esses pensamentos, esses maus desejos, eles têm que ser exterminados da nossa vida, para que a paz seja preservada. A paz preservada em nossa vida, em nosso meio, em nossa igreja, sabe, diferente do que o Tiago está falando. Por que está tendo tanta briga no meio da igreja? Por que está tendo tanta divisão? Não podemos deixar a nossa vida ser governada pelos nossos maus desejos. Quando nós fazemos isso, muitas pessoas são afetadas. Tiago fala aqui de vossos deleites. De onde vêm as guerras e peleiras entre vós? Porventura não vem disso, dos vossos deleites? Esses vossos deleites são maus desejos. São maus desejos que nós temos. Maus desejos que nós almejamos. Desejos que não podem ser satisfeitos sem causar injúria a alguém. São coisas que nós desejamos e fazemos que prejudicam outras pessoas. Nós temos nos conduzido da maneira errada. Sabe, por isso que no verso 2, Tiago vai dizer, vocês têm cobiçado e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Sabe, ainda que vocês estão, o Tiago está dizendo, vocês estão aí lutando, estão brigando, estão se desentendendo, estão sofrendo, estão cobiçando, não estão alcançando nada, estão brigando, ele diz, matai, sois invejosos, porque a raiz do homicídio é inveja, é o ódio pelo irmão. Sabe, a inveja e o homicídio é a mesma coisa aos olhos de Deus. Matam porque são invejosos. Caim matou porque era invejoso. Sabe, olha o que ele está dizendo aqui. Vocês têm errado nas vossas condutas, vocês não estão alcançando nada. Estão buscando, semeando muito, colhendo pouco. A vida está indo de mal a pior, a vida sentimental de mal a pior, a vida financeira de mal a pior, a vida espiritual de mal a pior, a todas as áreas da sua vida, a profissional de mal a pior, e você está achando que o problema é teu patrão, você está achando que o problema é tua igreja, teus irmãos, você está achando que o problema é teu pastor, o problema é você está errando. Não vamos conseguir avançar no reino espiritual, no reino de Deus, usando armas da carne,
andando segundo a carne. Não vamos conseguir avançar com a mente carnal, com a atitude carnal. Se a gente continuar assim, a gente vai viver debaixo de aflição e sofrimento. Você que está me ouvindo nessa manhã, talvez a tua vida está de mal a pior. As coisas não andam, as coisas estão travadas na vida sentimental, familiar, espiritual, na vida profissional. Por quê? Porque você está errando na tua conduta, você está errando na tua maneira de caminhar com Deus, você está errando como cristão, você está errando na tua maneira de se relacionar, de pensar, de agir, você está buscando as coisas erradas, você está buscando as coisas da maneira errada. É você que está errando. E o próprio Deus ele está te corrigindo, o próprio Deus está dificultando o teu caminho. Você está cobiçando, por isso você não tem nada. Você está sendo agindo com inveja, com sentimentos perversos, por isso você não alcança nada. E ele diz, vocês não podeis alcançar nada. Vão combater, vão guerrear e não vão ter nada. O pecado nos torna inimigos de Deus, inimigos uns dos outros. Se nós agimos no reino de Deus, com essa mentalidade do mundo, com essa atitude do mundo, nós não vamos alcançar nada, não vamos avançar em nada. Porque no reino de Deus é diferente. Talvez no mundo, na mentalidade do mundo, sabe, as pessoas têm inveja, elas se destroem umas às outras, elas traem umas às outras, elas usam meios ilícitos e elas avançam, e elas prosperam financeiramente, elas alcançam por algum tempo muitas vantagens. Talvez isso funcione no reino de Satanás, mas no reino de Deus não. No reino de Deus é diferente. Não podemos querer alimentar nossas concupiscências, nossos maus desejos, sabe, alimentar aquilo que é de mal em nós. Não podemos andar dando lugar à carne, a esses sentimentos de porfia, divisão, brigas. Não podemos andar brigando com os irmãos, nos desentendendo, procurando motivo para brigar. Não podemos fazer essas coisas e achar que vamos prosperar. Deus não vai permitir. É o reino de Deus. Não é o meu reino ou o teu reino. É o reino de Deus. E no reino de Deus é diferente. Não podemos alimentar nossas concupiscências. Irmão, não adianta nós pensarmos que nós vamos alcançar algo agindo da maneira errada. Que nós vamos conseguir avançar, seja qual for a área da vida nossa, se nós usarmos princípios errados. Não pense que você vai corrigir um problema de desentendimento com o teu chefe, sabe? Agindo às ocultas. Não pense que você vai prosperar na tua vida profissional, sabe? Fazendo um trabalho bem feito somente na frente do chefe. Não pense que você vai conseguir resolver teus problemas familiares com a tua esposa, agindo com ameaça, brigando, se irando. Não pense que você vai prosperar de alguma forma se você está pagando mal com mal. Não é assim que funciona o reino de Deus. Não são com essas armas que nós lutamos. O mundo luta com ameaça. No mundo, as pessoas ganham no grito. Ganha quem é mais forte. Ganha quem grita mais. Ganha quem paga mais. Ganha quem é mais esperto. Ganha quem é mais malandro. Ganha quem tem mais influência, ganha quem é mais forte. No mundo é assim, mas no reino de Deus não é assim. Se você vier para o reino de Deus com essa mentalidade, você não vai avançar nada, porque aqui o rei é diferente, as regras são diferentes. Não podemos burlar as leis do reino de Deus. Se nós agimos de maneira errada, se nós pecarmos, o pecado sempre gera morte. Por isso que Tiago diz no capítulo 1, verso 14... Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado. O pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Não erre. O pecado sempre gera morte. Se você agir com ira, se você perder a tua paciência, se você gritar, se você der lugar a mau sentimento, se você agir de maneira vingativa, você sempre vai se dar mal, sempre vai perder, sempre. Pecado sempre gera morte, você sempre vai perder.
A tua situação familiar vai ficar cada vez pior. A tua situação no teu trabalho vai ficar cada vez pior. Se você não melhorou como empregado, se você não está se dedicando, se você está usando meios ilícitos para tentar avançar, está bem? A tua vida vai de mal a pior. As coisas não vão dar certo, vão ficar alavancadas. Sabe, o ímpio faz isso dar certo, mas você não dá certo porque você está num reino diferente, é servo de um rei diferente. Por isso, em Gálatas, capítulo 6, no verso 7, a Bíblia diz assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Pois o que semeia na carne, ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito, ceifará a vida eterna. Não há como burlar as leis de Deus. Se nós tentarmos burlar as leis de Deus, nós vamos alcançar a disciplina, correção, açoite. Olhamos para a história de Israel. Eles foram derrotados, eles foram corrigidos, eles sofreram, eles morreram no deserto. E o próprio Deus fez isso porque eles estavam andando de maneira errada, agindo de maneira errada. Eles estavam errando na sua maneira de se relacionar com Deus. Irmãos, não podemos nos errar na nossa maneira de se relacionar com Deus. Se nós errarmos a nossa maneira de nos relacionar com Deus, tudo vai mal na nossa vida. Não pense você, jovem que está me ouvindo. Se você arrumou um namorado ou uma namorada que não é cristão, isso não vai dar certo, porque não é o jeito de Deus. Deus não vai abençoar um jugo desigual. Não é desse jeito. Não adianta vir com teus argumentos, vai que converte. Não é assim que funciona. Você está semeando na carne, você vai colher corrupção. Você vai trabalhar por este namoro, vai se dedicar e você vai ter só problema, só sofrimento. Não adianta. Se você tem usado de algum meio ilícito para tirar vantagem financeira, seja no imposto, seja num canal por assinatura pirata, e você acha que com isso vai economizar, está se enganando. Deus não vai permitir que você prospere no pecado. Você vai ser corrigido. Se você é um líder numa igreja, você tem quebrado o princípio para agradar pessoas, parece que está dando certo, mas não vai dar, Deus não vai permitir, você vai ser corrigido. Sabe, irmãos, há uma coisa, você não pode escolher o que vai colher, você pode escolher o que vai semear. Porque certamente você só vai colher aquilo que plantou. É por isso que aqui em Gálatas 6,7, não erreis. O que você semeia na carne, você colhe na carne. O que você semeia no espírito, colhe no espírito. Olhe lá onde você está semeando. Estamos numa relação com Deus. Deus não pode ser enganado. Se nós errarmos na nossa conduta, nós não vamos alcançar nada. Se você está errando a tua atitude contra o pastor, contra os irmãos da igreja, a tua vida vai de mal a pior. E não fica você pensando que a tua vida está indo de mal a pior por causa do teu irmão. Não fica dando ouvido a essa mentalidade ridícula, infantil e diabólica, que fica sempre colocando a culpa dos meus problemas nos irmãos. A culpa dos teus problemas é você que está errando a tua conduta. Se errarmos a nossa atitude, praticando fraude, calúnia, violência, agindo com inveja, emprestando a nossa boca para fofoca, para calúnia, na tua vida vai de mal a pior. Porque você está agindo segundo o pensamento de Satanás. Nós não vamos alcançar o favor de Deus, não teremos paz, não teremos felicidade. A nossa vida vai ficar travada em todas as áreas. Todos os esforços serão em vão, nós vamos correr à toa. Vamos semear à toa. Você vai semear muito, colher pouco, porque o próprio Deus vai resistir à tua vida. Só há sucesso através da bênção que vem de Deus. Irmãos, estamos numa relação com Deus e nós temos que aprender o jeito dele. Só vamos alcançar algo numa relação correta com Deus. Porque é uma relação com o próprio Deus. Por isso o Tiago diz, vocês nada tendes, porque não pedis. Sabe, o Tiago está querendo dizer o quê? Não adianta vocês ficarem brigando, se esforçando, lutando, traindo uns aos outros, usando de meios ilícitos para alcançar, vocês não vão alcançar nada. Porque nós estamos numa relação com Deus, você só recebe aquilo que Deus te dá. É através de uma relação com Deus, você vai conseguir pedindo numa relação com Deus.
Tudo que recebemos, das mãos de Deus recebemos. E se Deus retém, irmão, não há quem tire da mão dele. O problema não é teu irmão, o problema é você e a tua atitude errada com Deus. O que você está semeando? Como você tem agido como filho? Você acha que vai adiantar você fazer parte de um grupo de jovens da igreja, fazer evangelismo, se você não respeita seus pais? Tu acha que Deus vai abençoar essa atitude? Você acha que adianta? Você traz seu dízimo, tua oferta para a igreja, mas você é um péssimo empregado, dá um mau testemunho no teu trabalho, tu acha que Deus vai abençoar você desse jeito? Sabe, não podemos viver de fachada, nós temos que ser obedientes e entender que nós estamos no reino de Deus. Aprender como que as coisas funcionam, quais são as armas que podemos usar nesse reino. Se errarmos quanto à maneira de andarmos diante de Deus, nossos esforços serão em vão. Se você tem semeado na carne, se você tem agido com inveja, com tititi, leve trás. Sabe, se você abandonou tua esposa por causa de outra mulher, não pense em você que Deus vai abençoar a tua vida sentimental. Esquece. Se você abandonou teu esposo, se você está traindo teu esposo, não pense que você vai prosperar na tua vida sentimental. Esquece. Não pense. Se você tem pecado, se você tem se contaminado através da internet, não pense que Deus entende. Deus não entende. Em Hebreus capítulo 12, no verso 5, diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Tiago está escrevendo para a igreja. Em Hebreus, o autor está escrevendo para a igreja. Toda pessoa que Deus recebe por filho, ele corrige. Se você sai da linha, ele corrige. Se você escolhe um namorado que não é segundo a maneira da Bíblia, ele te corrige, não vai dar certo, não vai prosperar. Se você arrumou um emprego que não é de Deus, ou você está tendo uma atitude no teu emprego que não é de Deus, se você está tendo uma atitude errada com a tua esposa, com teus filhos, Deus vai te corrigir, você não vai prosperar. Se você é um pastor e está errando na tua maneira de governar a igreja, você está errando naquilo que você prega e ensina, você está fazendo coisas ilícitas, Deus vai te corrigir. Não tem como escapar, Deus corrige. Nenhum filho de Deus prospera no pecado. Nenhum filho de Deus prospera no engano. Nenhum filho de Deus prospera longe de Deus. Nenhum filho de Deus vai se dar bem de nenhuma forma se estiver usando de engano e fraude. Todo mundo que tentar viver no engano será corrigido. Se você está me ouvindo nessa manhã, você é um pastor, sabe que está andando errado, sabe que está vivendo errado. Se você não está sendo corrigido, eu tenho algo terrível para te dizer. Você não é filho de Deus, você é um bastardo. Ainda que passe por filho, não é filho, porque Deus corrige a todos os seus filhos. Porque se alguém vive no engano e não é corrigido, não é filho de Deus, é filho da ira, destinado para a destruição, porque no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 7, diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois bastardos e não filhos. Deus corrige todos os seus filhos. Aí você fala, mas tem um pastor que está andando erro, no engano, parece que tudo dá certo. Abandonou a esposa, abandonou os filhos, parece que está se dando bem. Parece. Se ele não for corrigido, ele é pior, ele está no pior estado de todos. Ele não é filho, é bastardo. Porque Deus corrige todos os seus filhos. Não há como escapar da correção. Não há como. Sabe, não cai no erro, sabe, no erro de Caim. Ele achou que ele matando o seu irmão tudo daria certo, ele esqueceu de Deus. As pessoas esquecem que Deus viu. Deus viu
Deus viu, Deus vê, estamos diante de um Deus vê, um Deus que sabe. Se você está errando na sua maneira de lidar, de viver a sua vida, Deus está vendo, você não vai prosperar, vai estar debaixo de correção. Sabe, é bom nós julgarmos a nós mesmos o tempo todo, para que nós não sejamos julgados por Deus. No livro de Coríntios, quando Deus está falando da ceia, ele diz, há muitos entre vós que estão doentes e outros que já dormiram. Porque não julgam a si mesmos, por não julgar a si mesmos, são corrigidos por Deus. Deus corrige os seus filhos. E muitas aflições que nós passamos, muitas, não estou dizendo todas, muitas aflições que nós passamos, é porque nós estamos errando como homens de Deus, errando como pastores, errando como cristãos, erramos como mulheres, como homens de Deus, errando como líderes obreiros, como pessoas que pregam, pregando que não se deve pregar, vivendo da maneira que não se deve viver, dando mau testemunho, errando, quebrando o princípio, por isso estamos sendo corrigidos na nossa família. Talvez nossa família está passando por aflição porque você, como homem de Deus, está errando. Nossa bênção vem de Deus. E correção também vem de Deus. E não há como mudar isso. Se você está semeando em desobediência, vai colher correção e não há quem mude isso. Por isso Tiago fala de pedir. Não adianta querer conquistar por base da tua força usando meios ilícitos, você não vai avançar nada. Nesse reino, não. O reino vai permitir. Por isso ele diz, nós temos que pedir. Nos achegar a Deus, pedir. Mas ele vai dizer no verso 3, pedis e nada recebeis, porque pedis mal para gastar nos vossos deleites. Então não adianta você pedir e pedir errado. Sabe, não adianta você pedir coisas que Deus nunca vai te dar. Não adianta você pedir aquilo que não é bíblico. Não adianta você pedir aquilo que é segundo a tua vontade, segundo os teus maus desejos, os teus maus deleites. Sabe, é um absurdo você pensar que Deus vai ser ministro dos teus deleites pessoais. É uma afronta. Tem orações que são um abuso aos ouvidos de Deus. Nunca serão atendidas. Tem pessoas que elas não reverenciam a Deus nas coisas que elas pedem. São coisas absurdas. Sabe, devemos refrear os nossos maus desejos. Porque não adianta ficar pedindo, falando com Deus. Se você está pedindo algo que não é bíblico, você nunca vai receber. Antes, temos que ter uma vida sujeita à vontade de Deus. Ele diz, pedis e não recebei. Porque pedis mal, pediu de maneira errada, pediu quebrando princípios bíblicos, pediu pelos motivos errados, pediu por motivos carnais, egoístas, pediu somente para si, por seus desejos carnais, pediu com a mentalidade do mundo. Jesus nos ensinou a orar, nos ensinou a pedir, Jesus nos ensinou há princípios, irmão, que regem a nossa relação com Deus. Sabe, Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 9, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha como é que começa a oração. Temos que ter consciência que estamos diante de um Deus santo. E para nos achegarmos aí, nós temos que chegar com atitude santa. Uma vida marcada pelo temor. Nós temos que buscar a nossa vontade. Buscar a vontade nossa é coisa que o mundo faz. Devemos buscar conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade dele. É assim que se deve orar. Esse tipo de oração, ela é ouvida. Seja feita a tua vontade, Senhor. Na minha vida, na terra, no céu, no mundo, seja feita a tua vontade, não a minha. Sabe, não devemos pedir, Deus, me livre de querer viver a vida do meu jeito, seguindo meus maus desejos, maus pensamentos, seguindo o mundo, mas me faça viver do teu jeito. Me ajuda, Senhor, a buscar uma vida, uma correta relação contigo, me ajuda. Irmãos, nós queremos prosperar como filhos de Deus. Nós temos que acertar nossa relação com Deus, nos achegar a Deus sabendo que Ele é santo e nós também temos que ser santos. Devemos buscar e desejar crescer no verdadeiro relacionamento com Deus. Se nós queremos ser amigos de Deus, não podemos, ao mesmo tempo, querer ser amigos do mundo, pensar como o mundo pensa, buscar o que o mundo busca, desejar o que o mundo deseja.
Irmão, são duas coisas irreconciliáveis. Por isso, Tiago, aqui no verso 4, vai dizer: adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele diz adúlteros e adúlteras. Porque, irmãos, a Bíblia diz que quando recebemos Jesus como Senhor, nós somos unidos a Ele como num só corpo. Somos a sua noiva. Somos o seu corpo. É como um casamento, é uma união. Nos tornamos um só corpo com Deus. É como se nós estivéssemos no matrimônio com Ele. E quando nós estamos nessa relação com Deus e começamos a querer, a fretar com o mundo, a pensar como o mundo pensa, nós agimos como adúlteros e adúlteras. Porque nos deixamos corromper com as vaidades do mundo. As vaidades que nos desalienam de Deus, nos separam de Deus. Aí a nossa vida vai de mal a pior. E nós não conseguimos entender porque as coisas não andam. Tudo travado. Deus quer que nós sejamos como uma noiva casta, pura. É o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Olha só, devemos ser como uma virgem pura. Paulo fala assim: estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Deus tem zelo pela sua igreja, pelos seus filhos. Deseja que eles sejam santos, puros, separados do mundo. Ser santo é ser separado do mundo, diferente do mundo, parecido com Deus. É ser limpo do pecado. Sabe, e essa nossa castidade, essa nossa pureza é violada quando nos deixamos corromper pelas afeições impuras do mundo. Pelos desejos que as pessoas têm, pelas vontades que ele tem, quando nos deixamos, ser governados por desejos carnais, por vontades carnais, por pensamentos carnais, por atitudes carnais, nós perdemos nossa pureza e entramos numa condição perigosa na nossa relação com Deus. Uma condição que não vai nos atrair coisas boas, mas o pecado, irmão, sempre gera morte e sofrimento. Sempre. 1 João capítulo 2, verso 15. A Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A mentalidade do mundo, irmãos, é diabólica. Não podemos ser governados pelos nossos maus desejos da carne, pelas nossas cobiças malignas. Não podemos nos conduzir de maneira soberba do nosso jeito. A mentalidade do mundo é diabólica. A mentalidade do mundo é totalmente incompatível com a mentalidade de Deus. Nós nunca vamos conseguir ter uma relação com Deus saudável se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, renovamos a nossa mente. Sabe, nós nos tornamos amigos do mundo quando nós nos rendemos às corrupções do mundo, quando nós vamos nos tornando escravos dos desejos do mundo. Sabe, irmão, há um grande desacordo entre a mentalidade do mundo e a mentalidade de Deus. Se nós queremos ter uma relação com Deus, nós precisamos renunciar à maneira de pensar do mundo. E a maneira de pensar do mundo é uma maneira egoísta que busca as coisas somente para si, só vê os seus próprios desejos. E a maneira de pensar do mundo é a maneira que as pessoas encobrem suas próprias falhas e exaltam o erro dos outros. Pessoas egoístas que só pensam em si. A igreja está cheia de pessoas egoístas que só pensam em si. Por isso há tanta contenda, há tanta inveja, há tanta divisão. Pessoas dentro das igrejas, mas vivendo com a mentalidade do mundo. E a vida dessas pessoas vão de mal a pior. Porque elas erram na sua relação com Deus. Não vai adiantar você ir na igreja.
Não vai adiantar você dizimar, ofertar, não vai adiantar você fazer campanha. Sabe, há muito modismo de oração, de libertação. Isso não adianta nada. Não adianta nada. Você recebe uma oração de libertação, chega em casa e vai brigar com teu marido. Chega em casa, você briga com a tua esposa. Chega em casa, você usa palavras que não deve, fala da maneira que não deve. Faz oração de libertação para Deus abençoar a sua vida financeira. Chega no trabalho, trabalha de maneira medíocre, mesquinha. É um preguiçoso. Faz oração de libertação para abençoar teu relacionamento, mas é um namoro antibíblico. Não adianta, irmão, não adianta. A verdadeira libertação não é uma oração, mas é um aprender a palavra de Deus e praticar. Você vai receber 1000 orações de libertação e vai continuar do mesmo jeito. O demônio que sai volta 7 vezes pior, porque você não muda a tua maneira de viver. Você continua mentiroso, continua briguento, continua iracundo, dando abertura para Satanás. Verdadeira libertação não são o que as pessoas fazem aí. Fazer uma oração de libertação, isso não adianta nada. Verdadeira libertação é quando você aprende a palavra de Deus e bota em prática. E você obedece. É quando você acerta a tua relação com Deus. E vive com a mentalidade de Deus. Temos que renunciar à mentalidade do mundo, irmãos, se nós queremos servir a Deus. Se nós queremos caminhar com Deus. Se nós queremos nos relacionar com Deus. Não há como conciliar os dois. Há uma falsa corrente cristã em nosso meio. Há falsos profetas e muitos. Há muitas falsas igrejas. Há muitas falsas portas por aí abertas. Que não foi que Deus que abriu. São falsas igrejas, falsos obreiros, que eles tentam conciliar o mundo com a mentalidade de Deus. Eles tentam criar uma igreja que é conciliada com o mundo, que não cause muito desconforto na mentalidade carnal, egoísta do ser humano. Uma mentalidade que só promete benefícios, mas não tem nada de caminho estreito e porta apertada. Não tem. É uma distorção da mentalidade de Deus. Deus não está nesse negócio. Pessoas que procuram um caminho fácil, elas se alegram em assentar no banco dessas igrejas, porque não querem mudar, querem continuar do mesmo jeito. Por isso estão debaixo de correção. Nada vai adiante para elas. E se está indo adiante com a mentalidade errada, você não é filho de Deus. Porque o caminho de Deus é bem apertado e estreito. É uma vida de renúncia, é uma vida de arrependimento, uma vida de mudança. Em Romanos capítulo 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se não houver uma renovação da nossa mente, nós não vamos experimentar isso. Essa boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ele diz antes, nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Isso é culto de verdade. Santo, agradável. Uma vida santa, obediente, pura. Sabe, uma vida que não se conforma com este mundo, não age como o mundo age, não faz os cambalachos do mundo que o mundo faz, não usa jeitinho para resolver as coisas, mas vive uma vida santa em todos os procedimentos. Porque está tendo a sua mente renovada. Antes você podia ir lá no médico e fingir que está doente, agora você não pode mais. Para poder alcançar uma dispensa ou uma aposentadoria ilícita. Você podia fazer isso antes, agora você não pode mais. Porque você tem uma vida santa e você está em relação com Deus. O teu culto racional é uma vida santa. Toda a tua vida, todas as áreas da tua vida. Somente assim nós vamos caminhar com Deus e experimentar. Você tem que decidir a quem você vai servir. Jesus diz em Mateus 6,24, não podemos servir a 2 senhores. Temos que decidir, irmãos, a quem nós vamos servir. Não podemos andar do nosso jeito e achar que tudo vai dar certo. Temos que decidir. O verso 5, Tiago diz, ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes.
O Espírito Santo, irmão, é santo. É o próprio Deus. Ele não vai habitar numa vida onde consciências depravadas, desejos maldosos habitam. Porque o próprio Espírito gera frutos diferentes dos frutos da carne. Porque a Bíblia diz em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quanto a essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne, suas paixões e consciências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiciosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então agora nós voltamos ao início. Por que está tendo tanta guerra e tanta contenda entre vós? Porque as pessoas são invejosas. Elas são desejosas de vanglória. Elas não andam no espírito. Mas a Bíblia nos convida a andar em espírito. A influência do Espírito gera amor, não briga. Se nós estamos brigando é porque não há amor. E se não há amor, porque falta um andar no Espírito. Porque o Espírito gera amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Sabe, os frutos da carne, que são invejas, contendas, enfraquece, divide o corpo de Cristo. Mas o Espírito não. O amor, a paz e a longanimidade une o corpo, fortalece ele. O Espírito Santo trabalha para fazer a igreja crescer, crescer em união, crescer em amor um pelos outros. Devemos buscar uma verdadeira comunhão com o Espírito. Devemos, irmãos, olhar para as nossas vidas nessa manhã de maneira bem sincera, de maneira bem franca. Nós devemos, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, no texto que fala da Santa Ceia, julgar a nós mesmos. Porque talvez muitas dificuldades que nós passamos faz parte. Porque nós estamos no mundo e o mundo é um lugar de muitas lutas. Mas no livro de Coríntios, no texto da ceia, diz que muitas das lutas que nós passamos é porque Deus está nos corrigindo. Muitas dificuldades que nós estamos passando na nossa vida sentimental, espiritual, nossa vida financeira, nossa vida familiar, no nosso trabalho, são lutas que estamos passando porque nós estamos errando. Não fica colocando tudo na culpa de Satanás. Quando você estiver passando por luta, não vai logo correndo dizendo que estão te perseguindo porque você é fiel. Talvez você está sendo corrigido porque você é infiel. Talvez você, mulher, está se cercando de muitos problemas porque você é fofoqueira, é intrigueira, é briguenta. É difícil de lidar. Talvez as pessoas se afastam de você, não é porque você é santa, não, porque você é uma pessoa, sabe, que anda na carne. Você é uma pessoa difícil de lidar. Você é uma péssima esposa. É uma mãe difícil de lidar. As pessoas eram atraídas pela natureza santa de Cristo. Porque nele havia compaixão, amor, paciência, longanimidade. Se você tem afastado as pessoas, não vá julgando que elas estão se afastando porque você é santo. Talvez é o contrário. Talvez você está passando por muitas lutas, você não cresce espiritualmente. A culpa não é da igreja, a culpa é sua. Porque você erra, não priorizando as coisas de Deus, não buscando em primeiro o reino dos céus. Talvez nós estamos sendo corrigidos e seria importante que cada um de nós nos julgássemos nesse inteirinho. Por que eu estou sendo tão enfático? Porque o meu desejo é que você saia dessa condição. Não existe uma oração para isso. A não ser que seja uma oração que você faça por você mesmo. Uma oração que nela haja arrependimento. Porque no verso 6 vai dizer que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Se você continuar na tua soberba, andando no teu jeito, fazendo as coisas do teu jeito, você vai continuar no lugar da correção. Mas Deus quer encontrar contigo no lugar do arrependimento.
Porque Isaías 57,15 diz: porque assim diz o alto sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus tem um encontro marcado contigo no lugar do arrependimento. Abandona, destilada soberba. Sabe, não caia no erro de Caim. Caim não ouviu o que Deus disse. O pecado está à porta. Compete a ti dominá-lo. Se você fizer o bem, será aceito por Deus. Se fizer o mal, você não será aceito. Não importa o que você faça. Se você fizer o mal, não será aceito. Mas se você se arrepender nessa manhã, mudar a tua conduta no teu trabalho, na tua família, mudar a tua conduta na igreja, mudar a tua conduta, a tua maneira de viver, de pensar, mudar os teus relacionamentos, mudar as coisas que você tem buscado, se você será aceito por Deus. Não estará mais no lugar da correção. Porque Deus, Ele não te corrige por bel prazer, mas porque você precisa ser corrigido. Mas se você aprendeu e tem andado da maneira que Deus quer, Ele não tem por que te corrigir, Ele quer te abençoar. A própria correção é uma benção. No momento a correção não parece ser boa, mas Deus quer te levar para um caminho da obediência que é muito melhor. E eu quero que você vá por este caminho. Por isso estou sendo enfático. Oremos. Soberano Deus, amado Pai, que Teu Santo Espírito possa nos visitar, Senhor, nessa manhã e trazer luz sobre nossas vidas, porque nós erramos de muitas formas. E se nós temos alimentado, Pai, sentimentos que não condizem com o Espírito, é porque nós temos errado na nossa maneira de caminhar, pensar e agir. E que Teu Espírito possa nos levar no lugar de arrependimento nessa manhã, para que nós possamos mudar a nossa conduta, mudar os nossos pensamentos, para que nós possamos mudar como cristãos, que nós possamos andar como filhos de Deus. Que Teu Espírito possa nos ensinar a Tua mente, a mente de Cristo, Senhor. Que nós possamos não mais andar segundo a nossa vontade, na soberba de nossa vaidade, mas em humildade e na dependência de Ti. Porque somente em Ti nós vamos alcançar, vencer, prosperar. Porque estamos numa relação contigo e toda a bênção vem das Tuas mãos. E a maior bênção, Pai, é a comunhão contigo. Nos leva a essa comunhão, Senhor, nesta manhã. Nos ajuda. Meu Pai, ajuda cada irmão que nos ouve em vários lugares. Faz Tua obra neles, faz Tua obra em mim. Não nos deixe ser enganados por Satanás, mas que o Espírito Santo nos conduza numa relação correta com Deus. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem em paz e que o Senhor possa vos conduzir a cada irmão no que foi pregado e que cada irmão possa colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém.